Olá pessoal, estamos aqui para o último vídeo de revisão em relação às teorias do comércio internacional. Depois disso a gente vai começar a falar sobre a OMC, sobre algumas organizações importantes aí, sobre o GATT e o GATTs, né? Então vamos lá pessoal, vamos lá? O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre as novas teorias, afinal nós falamos sobre as teorias clássicas e a neoclássica. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que eu acho que vocês vão gostar. Para começar as novas teorias, nós vamos falar sobre a concorrência imperfeita e o comércio internacional e as economias de escala. Primeira coisa que a gente vai ver aqui das concorrências imperfeitas e da economia de escala é que essa teoria ela já admite a existência de oligopólio, monopólio e a concorrência monopolística. Bom, o que é isso? O que é o oligopólio? O oligopólio é uma coisa que cai bastante em prova. É um pequeno grupo de empresas que controla o mercado. E aí o que acontece? Os preços dessas empresas, o preço que ela pratica no mercado, vai influenciar o preço da outra empresa. Afinal, como são poucas empresas no mercado, o consumidor tem poucas opções, o preço de uma acaba influenciando diretamente na outra. Não é igual, por exemplo, vamos pensar papel higiênico. Papel higiênico tem N marcas. Então o preço de uma não vai influenciar tão diretamente o preço da outra porque existem mercados, né? Existem público-alvos. Então é uma situação diferente. Agora, quando é um pequeno número de empresas que controla o mercado, o preço de uma vai influenciar diretamente na outra e juntas essas empresas elas vão criar barreiras para que outras empresas não tirem o domínio delas, é óbvio. Tô aqui, tô bem, tô... Não quero que ninguém venha encher meu saco aqui, eu vou ficar na minha. Então vamos nos unir aqui, vamos fazer um pacto entre a gente meio secreto, pá, e criar barreira para ninguém botar o dedo no nosso feijão aqui, né? Vamos ficar de boa. Já o monopólio, ele é um monopólio um pouco diferente, porque é um grande número de empresas, só que cada uma detém um monopólio do seu produto. Quer ver um exemplo fácil que você vai entender? Coca-Cola. Coca-Cola? É, Coca-Cola. Coca-Cola é um exemplo de monopólio. Existem outros refrigerantes? Existem. Mas só uma empresa domina o refrigerante Coca-Cola. Aquela fórmula, aquilo, só é feito pela Coca-Cola. Então é um monopólio, ela detém aquele produto. E no monopólio tem essa diferenciação do produto. O meu produto é único, é especial. Ninguém tem um igual. E aí ele já admite as economias de escala e também admite o comércio entre indústria, né? Entre as indústrias. E nós temos a concorrência monopolística, que essa é um pouquinho mais complicada, a gente vai falar no próximo vídeo. Ele vai admitir que não existem retornos de escala, mas existem ganhos de escala. Mas o que é a diferença? Por que existem ganhos de escala? Porque o aumento dos fatores produtivos, gera um aumento mais do que proporcional na produção desse bem. Ou seja, não é aquele negócio de eu tenho 10 pessoas trabalhando, produzindo 10 unidades. Se eu tiver 20, eu vou ter 20 unidades. Não, não é isso. Vai ter uma coisa mais do que proporcional. Porque se você aumenta a sua linha de produção e aumenta o nível de especialização, logicamente eles vão produzir mais do que produziam antes. Não proporcionalmente igual, não 10 para 10. Vai ser 10 para 15, 10 para 20, 10 para 30... Vai depender do nível de especialização da sua empresa, entendeu? Então, esse ganho de escala surge com a especialização e ele vai permitir o comércio internacional ainda quando dois países possuam idênticas dotações de fatores de produção. Ele vai permitir esse comércio entre esses países. E aí nós temos dois tipos de economia de escala, né? Que esses ganhos de escala podem ser chamados de economias de escala. Podem ser externas e internas. As externas dependem do crescimento do setor ao qual aquela indústria está inserida.
Ou seja, para a Volkswagen ter uma economia de escala externa, depende que o setor automotivo inteiro cresça e tenha um ganho significativo. Já a economia de escala interna quer dizer que a empresa teve uma economia devido ao aumento do seu tamanho, por exemplo. Lembra aquele exemplo dos pregos que eu dei 2 aulas atrás, se eu não me engano? Falando que você comprava 1 tonelada de aço para produzir 1 milhão de pregos. Agora você compra 2 toneladas de aço para produzir 2 milhões de pregos, você consegue um preço melhor no quilo desse aço, né? Na tonelada desse aço. Então, essa economia a economia de escala interna, quando ela vem do crescimento da empresa propriamente dita. Então, você já sabe que a concorrência imperfeita ela vai explicar mais esse nosso dia a dia, né? Do comércio mesmo. E tem uma outra teoria que fala a discriminação internacional de preços, conhecido por aí como dumping, né? Até tem as medidas anti-dumping que nós vamos ter que ver nas nossas revisões. Mas o que é essa discriminação internacional de preço? É um país praticar preços diferentes no mercado interno e no mercado interno. E por que ele faz isso? Por causa da elasticidade de demanda. O que é a elasticidade de demanda? É a capacidade de um mercado de você aumentar a sua participação naquele mercado. Então você conseguir vender mais naquele mercado. Então às vezes compensa você reduzir um pouco a sua margem de lucro no mercado externo na venda unitária, porque você vai aumentar a sua participação no mercado e aí vai ganhar na economia de escala. Lembra? Então vão ser ganhos na economia de escala, beleza? É isso que vai acontecer nessa elasticidade da demanda quando um país pratica a discriminação internacional de preços. Lembrando que o dumping ele tem algumas restrições, tanto na OMC quanto em outras organizações regionais que a gente vai estudar para frente. Nem tudo são flores, né? Nem tudo é tão fácil assim. Nós temos um modelo de Linder, que ele fala que as vantagens comparativas são determinadas pela demanda e não pela oferta. Mas por que pela demanda? As vantagens comparativas elas vão ser determinadas pelo tanto de mercadoria que aquele mercado quer consumir. Entendeu? A potencialidade desse mercado de consumir. O que ele fala na literalidade? Que o comércio internacional ele é determinado pela influência do gosto dos consumidores e suas respectivas rendas. Quanto mais semelhantes os países forem, maior a troca comercial haverá entre eles. Ele já admite o comércio intra-indústria e o principal, ele é aplicável somente ao comércio manufaturado. O que ele quer dizer com isso? Quanto mais semelhantes os países, maior troca haverá entre eles. É porque as demandas são parecidas. Então, a demanda ela vai variar pela renda, não vai? Então, imagina assim, classe A, B e C. Aí eu faço um produto, o meu país, o Brasil e a Argentina, eles estão perto aí em relação à classe econômica. Então o carro produzido no Brasil, ele vai ter maior aceitação na Argentina do que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, quando o país tem semelhanças na demanda, né, existe uma facilitação na troca entre os produtos, no comércio internacional. Ou seja, é mais fácil eu pegar um carro brasileiro e vender para um país que tenha uma demanda semelhante à nossa, ou seja, que as classes sociais tenham rendas semelhantes à nossa, gostos semelhantes ao nosso, do que mandar para um país de primeiro mundo, por exemplo, que já tem uma demanda diferente, uma demanda mais trabalhada, mais requintada. Não vai aceitar, por exemplo, um carro com tanto de plástico que tem aqui no Brasil. Você não vai conseguir vender um Fox lá nos Estados Unidos a R$35 mil com o tanto de plástico que vem no painel e na porta do carro. Não vai. Por quê? Porque é um acabamento péssimo. E lá o mercado tem uma demanda diferente, tem uma demanda mais elitizada devido à renda ser diferente. Então é isso que o modelo de Linder vem explicar. E o modelo de Raymond Vernon, ele vem falar sobre a teoria do ciclo do produto.
Essa teoria é interessante porque ela não consegue explicar atualmente o padrão do comércio internacional, mas você vai lembrar da Apple e vai conseguir matar essa questão. Olha, liga o modelo de Raymond Vernon à Apple. É o melhor exemplo que eu posso te dar na vida. Ele vai falar o seguinte: o produto, o bem, ele tem um ciclo, tá certo? E o que esse ciclo diz? Vamos supor, o produto vai nascer, um produto tecnológico, por exemplo, como a Apple desenvolve, os Macs, iPhones, iPads. O produto vai nascer num país em que tem abundância do fator de produção intensivo nele. E qual que é? É o capital, né? Então precisa de dinheiro para desenvolver esse tipo de produto e precisa de tecnologia. Então ele vai ser desenvolvido onde? Nos Estados Unidos. Aí o produto vai lá passar 2 anos sendo desenvolvido, sendo aperfeiçoado, sendo aprimorado, beleza. O produto começou a ser comercializado. O que vai acontecer? Qual que é o fator intensivo de produção depois que o produto está finalizado o desenvolvimento e começa a comercialização? Não é o trabalho? Por quê? Porque virou uma coisa rotineira. Tem um manualzinho ali, só tem que ter uma linha de produção que o cara parafusando e já era. Você não precisa mais ter capital intelectual, não precisa ter mais capital financeiro. Você precisa ter mão de obra para produzir isso. Então por que a Apple pega e tira a fábrica dos Estados Unidos e bota a fábrica na China? Porque lá tem uma demanda muito grande do fator de produção mão de obra. Tem muita gente. E precisa ser uma mão de obra qualificada para montar parafuso? Não precisa. Então eles mandam para um país em desenvolvimento. Então o país desenvolvido faz o desenvolvimento do produto tecnológico e manda a linha de montagem para o país em desenvolvimento, que é abundante no fator de produção-trabalho. Você vai esquecer agora o modelo Raymond Vernon? Não vai. Não tem como esquecer. Depois de ter esse exemplo da Apple, você não vai conseguir esquecer. Só lembrar, Raymond Vernon, Apple. Pronto, morreu a história, você já entendeu o que esse modelo fala. E ele fala do papel da inovação, da escala de produção e das economias externas sobre o fluxo comercial, né? Então, você aumenta a tecnologia, desenvolve um novo produto que vai ter um ganho para todo o setor, não só para o seu setor, não só para a sua indústria, mas vai ter uma economia externa, né? Uma economia de ganhos externa ali. E basicamente é esse o modelo de Raymond Vernon. E aqui a gente finaliza as teorias do comércio internacional. Até a próxima aula, pessoal. Um abraço.